E a gente fala também dos resultados trimestrais no agro. A Boa Safra, empresa que atua na produção, beneficiamento e comercialização de sementes, registrou um lucro líquido consolidado de R$ 2.670.000 no segundo trimestre de 2026. Esse resultado reverte o prejuízo de R$ 2.740.000 do mesmo período do ano passado. A receita líquida da empresa teve um acréscimo de 23% em comparação ao registrado há um ano. Segundo o CEO da companhia, o Marino Colpo, o resultado é atípico para o período, já que o retorno sobre a atividade normalmente fica concentrado no segundo semestre. E é com ele que a gente conversa agora aqui no CNN Money para repercutir esses números. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, Marino. Uma boa tarde. Boa tarde, Estevão. Boa tarde a todos os espectadores do CNN Money. Vamos lá, estamos aí com esses números positivos, a gente vê inclusive um salto nas ações desde a divulgação deste balanço, mais de 23% das ações da Boa Safra na Bolsa de Valores estão com valorização. Nos conte, vocês estavam aguardando, é um movimento atípico mesmo, analisando um pouco mais de perto esses dados, o que a gente pode trazer de que chamou a atenção dos investidores? Eu vejo que são dois pontos, tá? O primeiro é que o agro ele anda bastante pressionado, e não só o agro, mas todas as ações do agro, todas as ações do setor, elas estão pressionadas, querendo ou não, as cotações tanto da soja quanto do milho, elas estão muito baixa nos últimos 2 anos. E eu acho que tinha um pouco de pressão sobre o papel. Esse balanço foi um balanço que apesar da gente não ter tido um lucro alto no trimestre, mas ele gerou bastante caixa, então a companhia conseguiu negociar melhor com fornecedores, organizar melhor as despesas, gerar caixa. A gente divulgou também uma carteira de pedido muito alta, que vai começar a ser faturada a partir do próximo trimestre. Então, assim, a partir de agosto, inicia o faturamento das sementes de soja. Então, a gente divulgou uma carteira recorde de 1,8 bilhões de reais, é o que a gente tem em pedidos para faturar. E eu acho que uma outra ponto que o mercado gostou muito é sobre a diversificação. Nós temos, nos últimos 3 anos, a gente começou a entrar em novas culturas. A gente é uma empresa muito focada em sementes de soja, que a semente de soja era 100% do nosso faturamento, e agora no último balanço a gente já chegou aí a 17% do faturamento em novas culturas. Então a gente tem expandido e com muito sucesso para o milho, para o feijão, para o trigo, para o sorgo, forrageiras também. Então a gente tem aumentado as outras culturas, elas estão melhorando o nosso resultado. E essa melhora, ela está mais focada, por exemplo, numa redução de custos ou do aumento desse mix de produtos? Dá para quantificar qual é a porcentagem para cada um? É nas duas linhas, tá? Então a gente tem... primeiro que a empresa ela tem uma sazonalidade muito grande, porque como a gente é muito concentrado em soja ainda, você normalmente tem um primeiro e um segundo tri com muita despesa, que a gente estava internalizando toda a soja, e um terceiro e um quarto tri de muito faturamento. Então, se você olhar o histórico da companhia, a gente normalmente tinha prejuízo no primeiro e no segundo trimestre, e aí apresentava a carteira de pedidos, e aí ia faturar essa semente para o produtor plantar quando inicia o plantio no Brasil, que é a partir do final do mês de agosto, início de setembro. Então, a gente sempre tinha metade do ano de muita despesa e a outra metade do ano de faturamento. Quando a gente começou a entrar em novas culturas, essas culturas elas faturam no início do ano. Então, o milho, a forrageira, o feijão, ele é faturado no primeiro e no segundo tri, basicamente. As sementes dessas culturas. Então, a gente também conseguiu parar de ter esse prejuízo, e a gente, pela primeira vez, apresentou um segundo trimestre com resultado, né? E aí, junto com a carteira de pedidos da soja, é o que motivou essa animação no mercado. Você
Tem falado que as outras culturas estão auxiliando para, vamos assim dizer, dividir, né, os lucros e os pagamentos durante os trimestres do ano. Vocês têm aí cerca de 15%, 18% mais ou menos de diversificação. Qual é a meta de aumentar ainda, talvez, para mais números, para mais outras culturas dentro dessa cadeia de sementes que vocês vendem? Então, Estevão, a gente tem um potencial grande de que essas novas culturas sejam 50% do negócio. Então, se você olhar o tamanho do mercado de semente de soja e o tamanho do mercado de milho, feijão, trigo, sorgo, somados, eles são iguais ao mercado de sementes de soja. Então, eu acho que esse é o potencial. A gente está chegando aí a 17% de diversificação dos negócios, mas a gente percebe que essas novas culturas elas têm crescido numa velocidade mais rápida, porque a gente tem 10% de share na soja e na maioria dessas outras culturas a gente tem 3%, 2%, 3%. Então a gente tem conseguido crescer numa velocidade mais rápida essas culturas e elas devem, nos próximos anos, alcançar, né, o faturamento da soja, ou se aproximar do faturamento da soja, o que deve também diminuir a sazonalidade do nosso balanço. Então, a gente tende a ter melhores primeiros e segundo trimestres, conforme essas novas culturas forem mais representativas no faturamento. Marino, a empresa até aumentou a provisão para perdas esperadas de 16 para 30 milhões de reais. O que mudou no perfil de risco dos clientes? A inadimplência está pegando aí também? Sim, a gente tem tido apesar das várias notícias boas que a gente tem no balanço, né, a gente também tem esse ponto de atenção, né, a nossa inadimplência subiu para 4%, tá? A gente historicamente tem uma inadimplência muito alta. Eu acho que a gente faz um trabalho muito, muito proativo no departamento de crédito, mas a gente também não tem conseguido passar imune a uma crise que a gente tem no setor agro e a inadimplência tem crescido, não a níveis alarmantes, tá? Estava dentro da nossa expectativa, a gente tinha uma expectativa de 30 milhões, foi bem em cima da expectativa, mas é 4% quando a gente olha a nossa média histórica, que a gente tinha 1% de inadimplência há 3 anos atrás, é uma inadimplência que vem subindo. Mas eu acho, inclusive, que a gente meio que chegou talvez no pior momento do setor. Eu tenho visto que a soja ela está com um preço mais firme e eu acredito tá em melhores preços para o ano que vem e eu acho que o pior momento para o agro ele está sendo esse ano, tá? Por quê? Assim, Estevão, a verdade é que o nosso setor, a soja, o milho, ele é um grande ganhador desse momento atual, tá? Se você conversa em diferentes países e vê os números, você vai ver que o consumo de proteína tem crescido muito no mundo, tá? Então você tem indústrias que elas estão com problema de demanda. E aí eu destaco a indústria de bebidas, o consumo de bebidas tem diminuído na nova geração, o consumo de biscoitos, massas, produtos industrializados, açúcar, são produtos que o mundo tem consumido menos. A proteína não, tá? E todas as carnes, seja de aves, suínos, peixes, ou a própria carne do gado confinado, que a tendência é ir para o confinamento, ela é alimentada basicamente com a proteína mais barata que existe, que é a soja. Tá? Então, o consumo de proteína está crescendo muito forte no mundo. Então, eu não tenho medo nenhum do agro brasileiro e do nosso setor nos próximos 5, 10, 20 anos. Tá? A gente acha que a gente é um setor vitorioso no futuro. O que tem sido o problema? O problema é um excesso de oferta. Então, ele é um problema conjuntural e não estrutural. A demanda está crescendo, mas a culpa é do brasileiro. Tá? Nós
em 4 anos a gente aumentou uma Argentina em área plantada. O brasileiro converteu muita área de pasto em área de produção, aumentamos muito a produção e inundamos o mercado de oferta. E hoje essa demanda está crescendo e ela já está alcançando. Então, quando a gente olha os números, a gente vê que a oferta e a demanda ela estava muito alta e aí o preço cai para corrigir esse excesso de oferta, mas agora a demanda já está alcançando. Então, por isso que eu acho que o pior momento já passou, a gente já está numa oferta e demanda mais equilibrada, mas todos os indicadores de longo prazo me dão que o consumo de proteína é uma crescente no mundo, as pessoas querem consumir mais carnes, querem consumir mais proteínas e os hábitos alimentares têm vindo na direção do sojicultor, do produtor de milho também. Então, é a minha visão de longo prazo. Tá certo. Marino Colpo, muito obrigado pela participação aqui. Ele que é CEO da Boa Safra, obrigado por ter vindo aos nossos estúdios e ter tido essa conversa com a gente, trazendo esses números e os indicativos positivos para o futuro. Eu que agradeço, Estevão. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a toda a equipe da CNN e especialmente ao espectador que está nos assistindo. Até uma próxima.